Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação. Como sempre, tem mandado sugestões para nós através do Facebook. Nós agradecemos muito a você que tem participado diretamente conosco. Está conosco aqui o nosso comentarista, Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. Rubens, obrigado pela sua presença. Obrigado, Chiarella, nossos telespectadores. Espero que hoje tirem bastante proveito aí do programa, que promete ser muito bom. Pois é, hoje nós temos aqui uma ilustre visita, atendeu assim prontamente o nosso convite, o vereador Sadal, do PSDB. Ele é líder do prefeito na Câmara Municipal de Santos, atuante, que nós vamos poder falar de projetos que já foram aprovados, outros que estão tramitando. Muito obrigado, vereador, pela sua presença. Sempre muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado, Chiarella, obrigado, Rubens, pelo convite aqui de participar do programa com vocês. Espero contribuir com os seus espectadores. Olha, gente, a política nacional ferve, não é? Mas se a gente for sair para falar de política, que nós vamos gastar um programa inteiro e mais outros tantos só para tentar entender o que se passa. Como nosso programa só tem meia hora, seriam mais ou menos uns 2 anos de programa. Pois é, sem contar de decisões de presidentes interinos e coisa dessa natureza que vamos passar, porque já virou passado. Vamos pensar agora no futuro. Abafa o caso. Abafado. E a gente percebe aqui que dentro da cidade de Santos, o vereador Sadal é um vereador atuante, a gente tem percebido isso na sua atuação, o munícipe também tem percebido, tanto é que reconhece pelo número de votos que obteve, e isso é um pacto que se faz com seus eleitores, e tem trabalhado nisso. E um dos projetos que nós vamos comentar aqui, que eu achei muito interessante, que é um projeto que já está aprovado, que são as árvores de Santos que vão ser cadastradas pela internet. Aí estamos usando o meio virtual, a web, para poder trazer benefícios. Primeiro, eu queria ouvir o posicionamento do vereador. Claro. Depois, Rubens, eu queria que você comentasse a respeito disso, porque as questões das árvores não é, ela está ali, vai cair. Não, eu quero que retire, porque está me atrapalhando, eu não quero que retire. E esse projeto aqui já foi agora em maio, recente, né, a sua aprovação. Explicar para o nosso telespectador qual é o efeito prático que isso tem na vida dele, né? Obrigado, Chiara. Bom, esse é um projeto que eu acabei apresentando ano passado e que ele normatiza a forma de cadastramento da arborização da cidade, já que é recorrente dentro das reclamações do munícipe uma falta de poda, que a árvore esteja adentrando através da raiz na sua propriedade. Muitas vezes a árvore é uma árvore inadequada, que tem risco de causar problemas à localidade. Então, diante dessas experiências que a gente acabou tendo de informações, eu propus essa legislação que houvesse um cadastramento de todas as árvores da cidade, da sua espécie, com seu laudo de sanidade, se ela está realmente sã, a última poda e a próxima poda, que seria uma forma, e isso fosse disponibilizado na internet. Então essas são as diretrizes da regulamentação da lei. A normatização, a regulamentação, como vai ser feito, cabe ao Executivo. Provavelmente o Executivo deva colocar isso no seu portal, que é o portal de transparência que coloca todos os serviços, contratos e como são feitos a administração pública. Então esse é o objetivo para ajudar a população e o munícipe, junto com a administração pública, resolver os problemas urbanos que a gente acaba tendo em função da arborização pública. Nós temos bastante árvore aqui em Santos, né? E o portal da transparência, você que está aí nos assistindo, tem que acessar, que ele é um meio de você tomar ciência de tudo aquilo. Então, o Rubens, aqui, como o vereador falou, padece de regulamentação. Sim. E o grande
hiato que se tem que transpor, é um bom projeto com uma boa regulamentação. Basta ver aí o Marco Civil da Internet, que está ligado a isso, não é? Nós temos uma lei eficaz, pero quando se trata de WhatsApp, nós temos dificuldade porque não está regulamentado. E aí, tira do ar, põe no ar, tira do ar, põe no ar, e aí nós não vamos caminhando. Aqui, a gente tem que pensar na mesma forma, né, Rubens? Uma boa regulamentação vai trazer para o munícipe a eficácia do projeto que foi aprovado que foi aprovado pela Câmara através do vereador. Não tem dúvida, Keller. Eu acredito, inclusive, que dependendo da forma como for regulamentado pelo Poder Executivo, vai ser possível na detecção, por exemplo, a árvore está saudável, está bem, precisa talvez de alguma poda, mas ela é inadequada para aquele local. Qual é a solução? Ora, não vou ali matar aquela árvore, por ela estar inadequada, mas eu vou procurar talvez um local onde ela possa ser replantada. E ali naquele local onde estava originalmente, se colocar a nossa espécie mais adequada. Enfim, planejamento é assim que se faz mesmo, e tem que ser feito dessa forma. Porque o que eu tenho visto, tem gente que até na ignorância ou no desespero, vai lá e mata a árvore, coloca veneno, ou faz uma poda irregular, porque a poda pertence à administração pública. É o poder público que pode fazer esse tipo de gerenciamento. Porque senão a gente corre o risco de repente, colocar uma árvore inadequada na via pública. Não podemos esquecer que nós estamos tendo aí intervenções urbanas, por exemplo, VLT, que vai mexer... impacto grande, não é? Que vai mexer muito nessa questão. Então, tudo isso realmente tem que fazer parte do planejamento da administração pública e nós torcemos para que a equipe lá da administração possa, absorvendo esse projeto aqui do SADAL, tornar isso lá no portal da transparência. Vereador, como hoje a gente consegue, e o munícipe consegue ir lá buscar, ele está vendo que precisa de uma poda ali, está interferindo já, ele tem um meio direto ligando à prefeitura e a prefeitura atende prontamente? Como que é esse planejamento de poda? Ouvidoria, né? Sempre, né? Todo pedido de serviço o caminho é ouvidoria pública. E a prefeitura, nesse governo, conseguiu aumentar o orçamento para o serviço de poda. E tem publicado no Diário Oficial o seu planejamento de poda na cidade, as ruas que haverão a poda na cidade. Então, hoje é feito dessa forma. Se eu não me engano, nós temos acho que quase 30 mil árvores na nossa cidade. E o que é insuficiente num planejamento de um ano fazer poda em todas as árvores. Por isso, da necessidade da publicidade, da transparência, para que todas as árvores elas sejam feitas dentro de um cronograma. Viu, Rubens, as espécies, qualquer cidadão que queira plantar uma árvore, ele precisa pedir autorização para a prefeitura exatamente para poder plantar as espécies cadastradas como adequadas na área urbana. Então, a poda é impeditiva, qualquer um fazer, tem que pedir o serviço. Ok. E o plantio também, tem que pedir autorização para plantar a árvore correta. Essa ideia que que lindo, estou fazendo uma boa ação, plantando uma árvore, você pode plantar. Porque tem aquele negócio de escrever o livro, plantar uma árvore, ter né? filho, né? Ter filho devia vir primeiro, porque se você tiver 3, você vai ter que trabalhar muito, vai esquecer um pouquinho de plantar, porque é duro para mantê-los, né? Agora, essas iniciativas, elas são importantes, né? Porque a gente percebe que a prefeitura caminha bem porque planeja. Então, se eu já estou pensando em planejamento, e outra, a gente tem que entender, você que está nos assistindo aí, e passa para olhar pela nossa cidade, a gente vê que a cidade está bem planejada. E que o prefeito, por sua vez, tem limites. Ele tem que obedecer a um orçamento. Ele pode não sair. E existem intercorrências no meio desses planejamentos que tem que lidar. Eu gostaria que o vereador falasse um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque a gente percebe que nós estamos vendo aí gente sofrendo processo de impeachment exatamente pela má gestão do recurso público. E isso, a Constituição Federal diz que é por executivo
tanto na esfera federal, municipal e estadual. Então, é essa limitação. E você que está vivendo essa turbulência política por conta disso, o vereador está aqui, vai poder ajudar também, porque é líder do governo, fala pelo prefeito, não é? E a gente percebe que anda bem a prefeitura, não é? É verdade. A prefeitura, ela tem cada vez mais respeitado o processo de orçamentário que é obrigatório, né? Que a gente vive no país. Então, o que se discute no nível federal, hoje a gente não tem aqui, porque o prefeito consegue respeitar a lei de responsabilidade fiscal, fazer seu orçamento. Recebemos recentemente a lei de diretrizes orçamentárias no prazo para analisar, para o legislativo analisar onde estão alocados os recursos. E essa informação é de extrema importância o munícipe começar a se apropriar e entender. Eu acho que a gente está recebendo uma grande aula por tudo que está acontecendo no país. Perfeito. Porque é isso que vai aperfeiçoar o processo democrático, é isso que vai fazer o munícipe entender o que ele tem como cidadão direito de cobrar da prefeitura, que está lá no orçamento e ele tem a obrigação de prestar um bom serviço de educação, de saúde, de serviço público, da implantação de políticas que são pleitos, mas muitas vezes precisa aguardar um pouquinho mais porque não tem recurso suficiente para poder ser atendido naquele momento. Por exemplo, serviços que precisam ser implementados e não se consegue por falta de orçamento. Isso acontece muito em secretarias que acabam não tendo tantos recursos, como assuntos portuários, cultura, turismo, esporte, acabam recebendo menor parcela orçamentária, porque a maior parte do orçamento municipal acaba indo para saúde, educação e assistência social. Então são as 3 maiores secretarias que têm um orçamento por volta aí de 800 milhões de reais para o próximo orçamento de 2017. Então sobra muito pouco para investimento. O nosso prefeito tem feito um bom trabalho nesse sentido. E nesse momento em que a gente sofre com as questões econômicas, lá atrás ele já tinha conseguido buscar em recursos do Estado e agora está tentando buscar no federal investimentos para a entrada da cidade, mas ele já tinha conseguido orçamentos estaduais para fazer todos esses investimentos que estão acontecendo na cidade. Então, por isso que a cidade está conseguindo um investimento em infraestrutura, senão não conseguiria. Eu vou ter que fazer um breakzinho agora, mas na volta eu quero a opinião do Rubens, exatamente nesse sentido, né, Rubens? A gente tem que buscar recurso fora mesmo, porque a nossa cidade, ela busca, ela traz gente, muita coisa de fora, por conta do porto, por conta de outras atividades que nós exercemos. Verdade. Espera só um pouquinho, nós vamos fazer um break, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage
facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio. Presente conosco, o vereador Sadal, líder do prefeito na Câmara de Santos, está aqui nos ajudando, falando bastante dos projetos. E no intervalo, nós estávamos falando exatamente dessas questões que tratam da saúde também. Sim. Que eu queria que você, Rubens, desse aqui já um posicionamento, porque nós estamos falando de orçamento, de dinheiro, e eu sei que o vereador, ele tem um projeto que ainda está tramitando, que vai garantir, que é um projeto que é uma emenda à lei orgânica do município, que vai garantir um recurso que está ali retornando para casa. Isso eu queria deixar bem claro para você, não é que sobra, que está... sobrou dinheiro, não é isso. Que é desperdício, que né? Que vai ter uma destinação única, voltada para a área de saúde. Isso é importante, porque quando a gente falou de obrigações que o governo tem de lidar bem com dinheiro, da habilidade política de buscar recurso no governo federal, no estadual, que tem acontecido com esse aqui em Santos, né? Uhum. E aquilo que... Por quê? Porque nosso município aqui traz gente de todo lugar do mundo, por causa do porto. E toda cidade fronteiriça, portuária, tem essa capacidade, né, Rubens? Na verdade, o prefeito, como o executor da vontade popular, no sentido do orçamento, no sentido daquilo que foi planejado para que seja feito e devolvido à população, não só as promessas de campanha, mas o planejamento mesmo do governo municipal, no caso aqui do município, ele tem que ter não só um conhecimento muito bom a respeito disso e ter uma equipe que o ajude, mas também ele tem que ser um estrategista, ele tem que saber procurar e saber ser útil ao município. Como é que ele faz isso? Não é sendo arrogante, não é sendo ditador, muito pelo contrário, ele não pode ter medo de bater em qualquer porta para pedir recursos, mas principalmente, a gente não pode esquecer isso, o Sadal falou no outro bloco, que nós estamos tendo verdadeira lição ou verdadeiras lições nesse procedimento todo que está envolvendo o nosso governo federal, da importância de nós aprofundarmos o conhecimento na parte de finança pública, na parte de destinação. Eu vou até além, eu acho que serve para nós como munícipes aqui de Santos, participarmos mais, por exemplo, de orçamento participativo, de debater ideias que sejam importantes para a nossa comunidade. Veja, nós falamos de poda de árvores, de remoção, isso é um dos itens, mas tem muita quantidade de itens que afetam o dia a dia do cidadão. E a gente precisa planejar para priorizar, não é? Exatamente, e a gente não pode esquecer que quando a gente debate isso, alguns vão ganhar, ou melhor dizendo, na medida em que ganha em tal assunto, ele vai ficar na frente do outro, mas não que o outro não seja importante. Então a gente tem que ter grandeza, cidadania é grandeza, não é pequenez. É isso aí, perfeito. Tem que ser assim. Agora, o que eu acho interessante aqui, e eu vou aproveitar a presença do vereador também para falar isso. A gente tem que aproveitar bem. Muito, viu? Porque projetos de lei que vão lá para ser discutidos, precisam ser projetos que efetivamente falem a você, cidadão, sirvam a você. Existem projetos, eu não vou aqui criticar projeto de ninguém, porque não fiz, e nem estou lá para votar sim ou não, mas votei em alguém para me representar lá, e desde que votei cobro. Então, eu vejo com bons olhos projetos como esse aqui, que garante mais recursos para a saúde. Então, por quê? Porque vai direto, vai atingir você que está na sua casa. E eu queria que você mostrasse aí para o pessoal o que significa. Porque, vereador, projetos com essa magnitude é projeto que vale muito a pena. E tem que divulgar bastante, né? E tem que ter ainda força política para fazer a aprovação dele. Porque, às vezes, a gente não consegue aprovar projetos que são extremamente benéficos por conta de questões políticas. Discorre sobre isso aqui, que eu achei sensacional, me interessou sobremaneira, né? Querelli, é uma emenda à lei orgânica
que versa sobre os recursos que sobram ao final do ano da Câmara Municipal, que são recursos obrigatórios, constitucionais do orçamento para ser enviado à Câmara de Santos para fazer suas funções, e ao final do ano apura-se o resíduo residual que sobrou de utilização. Então, esses recursos, quando forem devolvidos ao orçamento do Executivo, que eles vão por uma rubrica específica de saúde. Essa é a emenda à lei orgânica. Por quê? Porque ao mudarmos para o prédio novo da Câmara, no Castelinho, não há necessidade de tantos recursos de contratos de manutenção. Perfeito. Então, sobra dinheiro de manutenção e de investimento também, porque o investimento é novo do Legislativo Municipal. Então, sobram nessas duas rubricas, de contrato e de investimento, recursos que são alocados, previstos em orçamento, e pode ser devolvido ao Executivo. Mais do que nunca, o Executivo hoje precisa de recursos para a saúde, porque nós estamos em vias da entrega do Hospital dos Estivadores, que o prefeito já anunciou da necessidade de 10 milhões por mês para fazer o custeio de toda a ocupação. Então, esse dinheiro será muito bem-vindo. Esse projeto sendo aprovado, a gente precisa discutir com os pares para que haja um convencimento e uma pacificação nesse sentido, que nós podemos, a Câmara Municipal pode colaborar efetivamente com a saúde pública no município. Não, eu só queria fazer uma consideração, que era ela que o Sadal estava dizendo aqui fora do ar, que quando foi presidente da Câmara, ele conseguiu proporcionalmente aumentar até essa devolução, e o atual presidente também, quer dizer, em torno de 18 a 20 milhões ano. Quer dizer, não dá para pagar talvez 12 meses aí da saúde, mas 2 meses mas ajuda Não importa. sobremaneira, alivia até mesmo a questão dos tributos que nós pagamos no dia a dia, que é menos dinheiro que acaba sendo arrecadado, porque o dinheiro acaba tendo que ser utilizado, né? Ó, para você que está aí nos assistindo e perceber, aí você síndico, a mesma coisa. Tem lá os recursos, fundos, né? os fundos lá no seu condomínio. Então a Câmara também tem. Tem que usar esse dinheiro que está planejado, não pode fugir disso, e com aquilo que eles estão usando, com a economia que se tem, sobra dinheiro. Então, não é que sobra porque não aplicou, porque se utilizou de maneira correta. E a ideia é fazer aprovar, porque esse dinheiro vá para a saúde, na sua totalidade. Quer dizer o quê? Vai contribuir sob maneira para que o prefeito que estiver lá na sua legislatura continue atuando de forma eficaz, para que você tenha mais saúde, para que você tenha remédio. Eu só queria fazer um reparo na questão do condomínio, para o pessoal não se colocar a pensar que sobrou dinheiro no condomínio, então eu como condomínio, não é do síndico só, mas eu como condomínio tenho direito a um dividendo ao final, não. Né, ou o retorno do dinheiro, não é nada disso. O dinheiro é arrecadado no condomínio, assim como na prefeitura, é para ser utilizado, investido e utilizado. E aqui, né? o que nós estamos falando é que esse dinheiro volta, não sai dali. Vai ser melhor utilizado. Volta para utilizar como o executivo achava que deveria ser. Exatamente. Aqui não, a ideia é voltar para um fim específico. Vinculado à saúde. Exatamente. Aí a mesma coisa. Se você tiver com seu orçamento sobrando, será, Rubens? Não, tem alguns condomínios que conseguem ter uma gestão financeira saudável. Que assim, o condomínio não tem que dar lucro. Sim. Ele tem que ser justinho. Mas arrecadei. tem que ter um fundo de reserva. Exato. Né? Mas o fundo de reserva tem que ter reserva, não pode ser só nominal. Claro. Não, tem que ter um fundo de reserva. Não é como sobrar o dinheiro do rateio e mandar para o fundo de reserva. Pois é. Agora, tem um outro projeto aqui que está em trâmite, que trata de poluição no ar, que eu achei interessantíssimo, porque essa ideia acabou surgindo de um estudante, Rodan Antônio de Sá Melo Silva, é isso, né? Que participou em 2015 do Parlamento Jovem. E nós temos aí a Câmara Jovem em Santos, também iniciativa dos vereadores lá. Maravilhoso. Maravilhoso, eu tenho presenciado, fui na posse deles, e a gente vê esses estudantes, tanto do fundamental como vereador, e lá para deputado, né, que é o ensino médio, a atuação deles. Nós estamos vendo a nossa política verdadeiramente com uma luz de ser renovada. Fala um pouquinho desse projeto e também da Câmara Jovem. É verdade. Eu acho que esse é o modelo educativo
que o estudante deve ter, é participação efetiva na política através do aprendizado e contribuição. O Rodan teve essa oportunidade da discussão que ocorria na cidade, que eu acabei me envolvendo sobre a poluição das micropartículas emitidas nos embarques de grãos no corredor de exportação. E ele vive porque ele tem um problema respiratório, ele mora próximo. Então ele participou, teve acesso às informações, soube que a CETESB tinha estação de monitoramento, acompanhava os controles, e quando ele foi ao Parlamento Jovem, no Congresso Nacional, ele discutiu essa matéria. E dentro das possibilidades de legislações locais, municipais, ele acabou trazendo uma proposta e que eu vi que tinha fundamentação. O que é a legislação que eu estou tramitando? Que os índices de poluição controlados pela estação de monitoramento sejam publicados no Diário Oficial, para dar publicidade a que toda a população tenha acesso daquilo que está no computador disponibilizado. Mas você tem que ter um caminho, entrar, buscar, saber, e não é tão simples achar. É fácil, mas precisa dominar a internet. Publicado no Diário Oficial, todo mundo vai ter muito mais acesso. É essa a intenção do legislador, que ele tirou, trouxe, nós aperfeiçoamos junto, e o Rodan está de parabéns aí por ser um jovem que atua politicamente na sua cidade. E cada vez mais publicidade para você de tudo que tem acontecido. Isso demonstra que quando você tem iniciativa, vontade e uma causa justa, você chega lá e mostra do que você é capaz, né? E eu acho que isso é muito importante. Não, acho que não cria custo nenhum esse projeto. Não, muito pelo contrário. Não. É só eficaz. E é uma informação, direito à informação de todos nós, né? Nosso tempo terminou. Programa super agradável. Rubens, suas considerações finais, por favor. Eu vou fazer um protesto que passou muito rápido no nosso programa. É verdade. Não, mas é muito importante nós podermos trazer aqui no nosso programa, que é o Viver em Condomínio, as questões da cidade, o político, o vereador, que tragamos aqui o líder do executivo alguma hora, enfim, né? Porque para nós que somos do condomínio, o condomínio é a célula da sociedade, é o mínimo, a semente da cidadania. Então a gente tem que saber como é que nós tratamos isso dentro do nosso convívio social interno para poder ser melhor cidadão. Então é por isso que a proposta do programa tem sido essa. Obrigado a você. Muito bem, esteve conosco vereador Sadal, do PSDB, ele é líder do prefeito na Câmara de Santos. Agradável presença. Quero já de antemão, antes de passar a palavra, as suas considerações, parabenizá-lo pelo trabalho. A gente tem visto o senhor como trabalho vereador atuante no município, e você que está nos assistindo, aproveita bastante seu vereador, porque quando tem vereador que trabalha, a gente fica muito feliz. Obrigado, Chiarelli, obrigado, Rubens. Uma mensagem a todos os síndicos de condomínio, principalmente o programa. Eu acho que os condomínios hoje são uma grande rede que podem ajudar muito na política local, porque há uma tendência hoje da verticalização, as pessoas morarem e se apropriando das informações, vocês ajudarão a fazer uma boa política local. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E você que nos assiste, muito obrigado pelo seu prestígio, pela a oportunidade que nós temos, que você nos dá de entrar na sua casa. Ficamos por aqui, até o próximo programa. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.